Vesa TV, mais um episódio do Jogada do Marketing. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos do marketing esportivo. Unimos as nossas duas paixões, marketing e esporte. E hoje um programa especial, porque eu que sou da década de 90, apaixonado, vivi minha década de 90 no auge, e a gente adorava e colecionava as capas, os pôsteres de um jornal que fez parte da nossa história, Eu que, por exemplo, década de 80 convivia ali na fila do meu time, do Palmeiras, E depois, década de 90, a transformação toda, e a gente vinha acompanhando a evolução da mídia esportiva, e aí surgiu o Lance. E eu estou aqui com o Guilherme Guimarães, que é o sócio do Lance. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem? Tudo ótimo. Agora eu entendi o porquê da cor do uniforme. É verde, Tinha que puxar um pouquinho também para cá. Justo. Mas vamos lá. O Lance tem a gente trouxe algumas pessoas que passaram por aqui durante a nossa temporada e muitos falando de como era importante a mídia esportiva impressa. E o Lance veio para modificar também o formato e a linguagem disso. E até uma curiosidade que você vai falar aqui para a gente, porque também nasceu já na internet, O Lance, antes dele ir para a banca, antes dele ser impresso, uma semana antes ele já tinha um portal, já tinha um site de notícias e ele... Uma semana depois ele foi para a banca, foi impresso e o Lance realmente mudou, a história da mídia esportiva brasileira. Hoje você vê aí grandes talentos do esporte, da cobertura esportiva brasileira passaram ali pelas redações do Lance. Óbvio que quando a gente está falando, vamos falar muito sobre questão de internet, mas o Lance, quando surgiu no impresso, ele revolucionou a linguagem, o formato, o jeito de falar do esporte, É verdade, o Lance ele tinha uma linguagem leve, até por ser um jornal dedicado ao esporte, ele podia se permitir ter uma linguagem mais do torcedor, uma linguagem mais leve, E você mencionou, Bonetti, a geração de 90, que eu nasci em 74, mas eu vivi 80 e 90, o auge. Então eu ia falar isso, eu ia falar isso. Eu nasci em 74, mas vivi, a gente consumia esporte em 80 e 90. Eu sou de 78 e eu consumi ali também na década de 90. E era comum a gente na faculdade, o pessoal que economizava na merenda, no lanche, para comprar o lanche, para comprar o Lance. E tem pessoas que me contam que iam a pé para a faculdade para economizar o vale transporte para poder comprar o Lance nas bancas. E a gente poderia dizer que foi o primeiro site dedicado ao esporte aqui no Brasil? Foi o primeiro site dedicado ao esporte no Brasil, até por isso a gente tem tanta relevância e tanta autoridade quando fala em cobertura esportiva e quando fala até em cobertura esportiva digital. A gente tem essa herança grande aí que a gente construiu. Uma coisa que é interessante, você está falando, óbvio, a gente está falando aqui com o público prioritariamente anunciante e com as agências, o mercado publicitário, a marca Lance é muito forte, Eu digo, enquanto a awareness de marca no universo do jornalismo esportivo. Com certeza, o Lance, ele tem eu falo que é um histórico afetivo com os profissionais de comunicação que é muito grande. Essas brincadeiras que eu te falei que eu ouvi da boca de pessoas, foi depois que a gente fez a aquisição do Lance, eu comecei a lidar com o mercado e até o mercado anunciante, e eu ouvi isso da boca do mercado anunciante, o pessoal falando, poxa, eu ia a pé para a faculdade, um jornal 5 liam, Sim. E as pessoas colecionavam selos. Eu tenho pessoas com quem eu sentei para conversar que tinham a camisa, que eu não sei se você lembra, que o Lance das promoções. Vendia, exatamente. Então tinha camisa, tinha mochila, tinha caneca, garrafinha de água. Eu acho que até essa proposta dessas promoções vocês inovaram naquele momento quando a gente fala da mídia esportiva, O Lance inovou, Porque a gente não estava na lá, época, mas sem dúvida nenhuma é uma marca muito relevante, é uma marca poderosa e por isso a gente carrega muita credibilidade, Apesar da linguagem mais do torcedor, mais descontraída, o Lance carrega muita credibilidade porque ele tem uma história muito grande. A gente vai fazer 30 anos em 2027. Quando a gente fala até dessa linguagem, eu vou usar aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas era muito do que a gente vê hoje na linguagem da internet, era essa linguagem diferente, eu não falo assim irreverente, mas era a linguagem do torcedor,
Exatamente. Esse ponto que você tocou é muito interessante e muito importante. Porque as pessoas olham e lembram do lance jornal, sabem do lance portal, mas o lance é muito mais do que isso. A gente tem, hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente atinge 25 milhões de pessoas por mês. Caramba! A gente atinge, só no nosso portal, mais de 10 milhões, em torno de 15 milhões de pessoas por mês. E somando todas as nossas audiências, nosso TikTok explodiu, o nosso Instagram também tem muita relevância, o nosso canal no YouTube, com a Lance TV também, a gente tem uma relevância grande. O Lance foi o primeiro veículo a ter uma TV no YouTube, né? Então é curioso, o Lance foi muito precursor de muitas coisas. E hoje a gente está usando essa fortaleza para criar um ecossistema de negócios em torno da audiência e gerando valor para o torcedor, que o nosso objetivo é amplificar ainda mais a paixão do torcedor. Até você falando disso, né? O Lance foi escola para muita gente, né? Quando vocês adquiriram o Lance, esse era o objetivo? Pensar multiplataforma, multiplicar essa relação com a audiência? Qual era a estratégia de negócios por trás disso? Quando a gente olhava para o Lance, a gente via ali... Eu sempre falo que a gente não comprou o Lance pelo que ele era, mas pelo que ele tem potencial de ser. Potencial de ser, né? Então, assim, o Lance hoje, ele tem uma audiência que orbita em torno dele, em torno da gente ali, como eu falei, números muito expressivos, né? Até uma cliente nossa definiu muito bem o que é o Lance, né? O Lance, ele é um grande nicho, porque é uma maneira única que você tem de falar com muitos torcedores ao mesmo tempo, sem precisar segmentar, né? Perfeito. Então você vai ao Lance, você está falando com 25 milhões de torcedores ao mesmo tempo, sem precisar fazer, não, eu quero... Óbvio que se você tem um público mais em São Paulo, mais no Pará, mais em Recife, em Pernambuco, você consegue também. Mas ao mesmo tempo, se você vai falar Brasil inteiro, a gente fala com o torcedor brasileiro do Brasil inteiro, o torcedor de esporte. As pessoas acham que é futebol, mas não é. E o nosso objetivo sempre foi, a gente olhava para aquela audiência, a gente olha para a nossa audiência, olha para o torcedor e fala assim, cara, dá para gerar muito negócio aqui, dá para gerar muita coisa, dá para trazer muito valor para esse torcedor. Então a gente vai, né, a gente já começou com o nosso programa de assinatura que cresceu 300% desde da virada do ano. A gente está implementando um programa de educação, que é o Lance Educação, que é para trazer atletas e o conhecimento dos atletas e levá-los, né, levar esse conhecimento para o público como um todo. A gente está produzindo estudos um pouco mais aprofundados, a gente produziu um estudo sobre os últimos campeões brasileiros e o que os levou a ser campeão brasileiro. A gente está começando a também produzir capacitação para comunicação esportiva. Então, assim, tem uma série de iniciativas que a gente está tomando que é justamente para isso, para amplificar, né, a paixão do torcedor, amplificar os pontos de contato e trazer mais valor para a cadeia como um todo. Gerar mais negócio. É um ecossistema, né? Exatamente. E quando a gente fala disso, até olhando muito para o mercado anunciante, para as agências, as empresas que estão aqui com a gente, isso traz um retorno significativo por ser multiplataforma. A gente fala de omnicalidade, mas principalmente porque você está falando em diversos pontos de contato com o torcedor, né? Perfeito. O que a gente tem feito e enxergado muito é que a gente tem, além de ter a audiência vindo até nós, a gente tem uma capacidade de produção de conteúdo, então a gente tem feito muita produção de conteúdo também para os nossos parceiros, né, para o mercado anunciante. Então a gente faz ações com diversos tipos de anunciantes dos diversos mercados diferentes. Então tem coisa no ar agora, acho que todo mundo acompanhou de perto o patrocínio do Uber ao Uberlândia, né? A gente divulgou isso, eu achei fantástico então, isso. Então, a gente foi parte integrante dessa estratégia, a gente ajudou na produção de conteúdo, a gente levou conteúdo, amplificou o conteúdo produzido pela marca e pela agência. A gente fez isso com Superbet, com Betano, com BetMGM. Ou seja, hoje o ecossistema ele é muito mais do que um veículo, ele ajuda a agência e o anunciante a desenvolver o conteúdo que é o ideal, o mais assertivo para aquela marca. Eu diria que é a se relacionar com o torcedor. Entendi. Porque o que... Vocês entendem do torcedor, né?
Eu gostaria de, eu gosto de dizer que sim, né? Assim, a gente produz conteúdo para o torcedor há quase 30 anos. Eu posso dizer assim, a gente entende de produzir conteúdo para o torcedor. Os anseios dele, a gente está ali preparado para isso. E quando a gente trabalha isso a 6 mãos, né, com a marca, com a agência e o nosso time, isso amplifica cada vez mais, ainda mais. Então, porque aí a gente consegue entender a necessidade da marca, recebe todos os inputs da agência que conhece a marca melhor do que a gente, e a gente conhece o torcedor, conhece o conteúdo que o torcedor quer receber. Óbvio que quando vocês adquiriram o Lance há 4 anos, a gente já estava num universo digital bem expressivo. Mas como foi o processo de se reinventar? Até porque quando o Lance, né, você falou, tinha o site, né, de notícias, o portal e o jornal, e hoje a gente tem tantos canais, como você falou, TikTok, Kawaii, Instagram. Como é lidar com tantos canais, com linguagens diferentes, né? Exato, e o Kawaii também é um outro grande parceiro nosso. A gente fez uma série no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes com eles, e esse foi uma grande diferença no que a gente já implementou logo de cara. A gente sabia que a gente precisava estar também onde o torcedor está e não necessariamente esperar que ele viesse até nós. Até para a gente gerar, a partir dessas plataformas, mais audiência ainda para os nossos canais. Proprietários, né? Então sim, foi um desafio. E aí vem um negócio que é super importante. Para cada canal, uma linguagem diferente. Então, por exemplo, o nosso TikTok é um grande curador de conteúdo que o torcedor gosta. Então, a gente pega ali a produção de um influenciador. É isso que eu ia falar, hoje além dos jornalistas, você tem os influenciadores, os criadores de conteúdo, né? Perfeito. E o nosso papel em alguns aspectos é fazer essa curadoria e facilitar a vida do torcedor, porque tem tanta produção de conteúdo que o que a gente pega? A gente pincela o que a gente acha mais legal, o que a gente acha mais interessante, a gente acha que o nosso torcedor vai gostar mais e coloca para ele através dos nossos canais. E também reverberando e amplificando no nosso canal proprietário, que é o portal. Então a gente tem essa via de 2 mãos. A gente traz os canais das plataformas para o nosso canal e leva dos nossos canais proprietários para as plataformas. Até porque hoje há um consumo muito forte do audiovisual, né? O vídeo hoje é muito importante e o timing hoje é muito mais rápido também, né? Aconteceu, cara, uma notícia muito triste, né, recentemente, na sexta-feira. Eu perdi um pouco a noção que a gente... Aliás, vamos dar a data, porque eu não sei quando a gente vai, né? Foi no dia 17 de abril, uma sexta-feira. A gente perdeu talvez o maior jogador de basquete da história do nosso país, que foi o Oscar Schmidt. E a gente foi o primeiro veículo a confirmar essa perda, né? E porque os nossos jornalistas foram muito rápidos em entender o que estava acontecendo, procurar as fontes mais importantes e fidedignas, obviamente com toda a ética e todo o cuidado que uma notícia dessa precisa, mas que também a gente sabia que o torcedor queria saber o que estava acontecendo, estava ansioso. Quando foi divulgado que ele tinha sido internado, todo mundo sabendo que ele estava lutando com uma doença, com perdão da minha palavra, maldita. Verdade. Né? Então, assim, essa velocidade, ela é muito importante, né? Mas ao mesmo tempo com todo o cuidado, com toda a ética. E aí já entra, que é onde a gente se diferencia muito dos influenciadores. Então, o influenciador é uma outra pegada. Não estou dizendo que eles não têm ética, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eles têm outro tipo de compromisso. O compromisso dele é mais com entretenimento, com divertimento. Não que a gente não queira entreter, mas a gente tem um cuidado muito grande com o que a gente faz. Até porque está levando ali toda a credibilidade, né? Levando a informação de que quando sai no lance, você tem uma certeza, né? Uma credibilidade, porque está saindo ali dentro dos canais do lance, né? No jargão do jornalismo, a gente não pode dar uma barrigada, né? E mais do que isso, a gente não pode cometer um erro com os amigos e familiares envolvidos. Então, tem vários aspectos. E aí, voltando para o que você falou também do audiovisual, o audiovisual hoje, ele não é não é importante, ele é essencial. É essencial, né? Você tem que ter conteúdo
de vídeo, você tem conteúdo de imagem, e tudo muito rico, tudo bem, não precisa necessariamente ser bem produzido no sentido da qualidade, do número de pixels e tal, mas ele precisa ser muito bem pensado, muito bem tratado. Que é o que eu falei, né? Por exemplo, o TikTok, ele é um grande, a gente é uma grande curadoria. Já no Kawaii, por exemplo, a nossa parceria com o Kawaii é de produção de conteúdo exclusivo para o Kawaii. A gente produz conteúdo do Kawaii. Então, eles ajudam nesses grandes eventos. A gente tem uma parceria muito legal com eles nesse sentido. Aí você vai para o Instagram, a gente tem uma mescla de conteúdo produzido próprio com conteúdo curadoria. Na TV Lance, a gente tem programas nossos. Hoje, inclusive, está acontecendo lá na sede, no Rio de Janeiro, a gente está recebendo o grande René Simões, né, um ícone do futebol brasileiro. Treinou a Jamaica, treinou a seleção brasileira feminina. Então tem muita história no futebol. Há 2 ou 3 semanas a gente recebeu o Zico, que é o maior ídolo do Flamengo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Então, assim, a gente tem também essa preocupação de ter programas e conteúdos relevantes. A gente produz documentários. Então, assim, para a gente é muito importante. E a partir daí também a gente deriva pílulas para o consumo mais específico de diferentes formatos, diferentes plataformas. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o lance, o jornalismo esportivo, o que a gente pode ver de tendência, enfim, não sai daí que a gente volta já. Primeiro, você nem ligava. Depois, entrou na torcida. Agora, veste a camisa. Junte-se à nossa torcida há 30 anos. Venha fazer parte dessa festa, conferindo nossas atrações interativas, troca de figurinhas e muita diversão para os apaixonados por futebol. Esperamos você na Praça de Eventos do Piso 1. Shopping ABC. 30 anos contando nossas histórias. Estamos de volta com o programa Jogada do Marketing, diretamente aqui do Shopping ABC. Essa é a primeira temporada inteira do Jogada do Marketing. A gente está gravando aqui na arena temática do shopping, muito legal, venha conhecer, sempre com o apoio da MG Signs e com a produção da Five Media. Você pensou em transmissão ao vivo para o seu evento, vale conhecer a Five Media. Bom, como você sabe, quando a gente volta do intervalo, a gente vai para o Giro de Notícias. Roda aí. Rafaela Ribeiro, piloto da F1 Academy, é a nova embaixadora da Ford Brasil. Primeira piloto a vencer uma etapa da Fórmula 4 Brasil, Rafaela é considerada um dos talentos mais promissores do automobilismo brasileiro. E a Itaipava convoca Ronaldinho Gaúcho para ser embaixador da marca e revela o segredo de seu passe mais icônico.
Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, R10 se torna embaixador da cerveja e revela com humor o que está por trás de sua jogada mais famosa. Essas e outras notícias do mundo do marketing esportivo você pode acompanhar dentro do portal ABC da Comunicação. São mais de 40 notícias diárias do mercado de marketing e comunicação, com especial ali para a nossa editoria de marketing esportivo, o Jogada do Marketing, que você acompanha por aqui. Bom, Guilherme, vamos falar aqui um pouquinho do que a gente está falando aqui do jornalismo e de tendências. Na sua visão, qual o papel do jornalismo esportivo hoje? É informar, é entreter, formar opinião, é equilibrar tudo isso? Como que você vê o jornalismo esportivo hoje? Acho que o jornalismo ele nunca vai deixar de ter o papel de informar, né? A informação, essa conexão do indivíduo, do cidadão com o que está acontecendo é essencial, é importantíssimo. Por isso, né, vou voltar no ponto que eu falei antes do intervalo, que é a questão de você ter muito cuidado com a apuração, com as fontes e como você trabalha esse aspecto da notícia. Mas, obviamente, que esporte é entretenimento, né? E como a gente lida com uma paixão das pessoas, a gente tem esse papel também de amplificar a paixão do torcedor. E aí vai desde facilitar a vida dele. A gente sabe que hoje as transmissões esportivas estão extremamente fragmentadas. Então, se eu ajudo o torcedor a encontrar o time dele, onde o time dele vai estar passando... Porque hoje, antes você sabia qual canal ter, hoje você nem sabe onde vai estar passando às vezes, né? Então, isso, de certa forma, já é uma mistura de informação e entretenimento, porque eu quero facilitar que ele se entretenha, mas ao mesmo tempo eu estou passando uma informação. Então, é uma mescla de tudo. Ao mesmo tempo, quando eu trago uma notícia que mistura um pouco dados da cultura, do dia a dia, da cultura pop com o esporte, isso é entretenimento também. De novo, levando sempre em consideração a ética, o cuidado, mas é entretenimento, né? As próprias entidades esportivas entendem e abraçam isso, né? O caso mais emblemático é a NFL abraçando o namoro da Taylor Swift com o Travis Kelce, porque sabia que levaria o esporte, a modalidade, talvez para 5 pessoas nos Estados Unidos que não acompanham a modalidade, mas ao mesmo tempo levava para o mundo o futebol americano, a NFL, de uma maneira muito natural e muito quase que endêmica, né? Então, assim, eu diria que jamais vamos deixar de ter o papel de informar, mas o entretenimento faz parte também do papel atual do jornalismo esportivo, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu. Quando a gente leva o Zico na redação e eu proporciono a 10 sócios lance poderem irem à sede do lance, sentar com o Galinho, comer uma pizza com ele, isso é o quê? E além disso, né, é uma experiência que hoje o torcedor gosta de poder vivenciar isso, né? Hoje os próprios canais digitais permitiu essa proximidade do torcedor com seus grandes ídolos, e vivenciar isso é uma coisa única, né? Eu imagino, não só para o torcedor, mas eu acho que a gente conseguiu com os próprios canais digitais, os ex-jogadores também começaram a assumir um outro papel e estão aparecendo mais também. Você sente isso também? A verdade é que a multiplicidade de canais, a multiplicidade de plataformas, ela gerou uma demanda por mais... eu não quero usar o termo formadores de opinião, mas mais pessoas que ajudam a divulgar, ajudam a informar, e, por consequência, abriu-se muito para ex-jogadores que antes eles talvez não tivessem esse tipo de oportunidade. A maior parte das vezes eles iam ser treinadores, ser preparador físico, não sei, né? Participar da indústria de uma outra maneira, ser diretores de futebol. E hoje em dia eles têm também a possibilidade de trabalhar com conteúdo e às vezes até como comentarista, né? A gente tem ex-atletas que contribuem com o lance também. O Hélio Castro Neves é um colunista nosso, né? O
O Ricardo Ascioli já foi colunista nosso. Então, assim, a gente tem ali ex-atletas e até às vezes ex-atletas que não foram, né, de alta performance, mas que têm um entendimento da modalidade diferenciado e tem uma capacidade de comunicação também diferenciada. Então, abre-se muita oportunidade mesmo. Uma coisa importante, a gente fala muito com agências e o mercado anunciante. Hoje, óbvio, a gente fala muito das possibilidades da marca estar presente no ecossistema do lance. O que você colocaria em destaque para as agências, para o mercado anunciante que quer anunciar no lance? Quais são as possibilidades de que a gente pode levar para o nosso mercado? Bom, tudo para a gente é para conectar as marcas com o torcedor, né? A gente tem desde projetos extremamente elaborados, de audiovisual, de temporada, que a gente vai produzir, que vão necessitar um investimento mais vultuoso. Então, assim, mas aquele conteúdo extremamente estratégico mesmo, que a gente vai trabalhar aí ao longo de 6, 7, 8, 12 meses, até produtos táticos que endereçam algumas questões para a marca que está querendo fazer uma divulgação. O exemplo de Superbet, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ser um evento tático e pontual, foi um projeto construído durante 3, 4 meses. A gente está negociando agora um projeto com uma outra marca, que é um projeto de temporadas. Uber foi um projeto em que a gente entrou com um papel tático extremamente importante de reverberar ainda mais. Então, tem desde projetos super vultuosos, de maneira muito estratégica, projetos mais táticos. Por exemplo, a gente trabalha também com projetos táticos que ajudam a aumentar a relevância de SEO de marcas e sites. Perfeito. E a gente tem também uma outra grande vantagem, que a gente tem hoje nos nossos canais de WhatsApp, por exemplo, a gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas. O que isso nos coloca no bolso do torcedor brasileiro. Então eu consigo levar as marcas para o bolso do torcedor brasileiro. A gente tem uma newsletter a gente tem mais de 1,5 milhão de inscritos no nosso conteúdo. Pessoas que navegam logadas na nossa página, que a gente consegue fazer uma comunicação ainda mais sob medida. Então tem um monte de oportunidades e vai desde o mais tático ao mais estratégico, desde o investimento mais pontual ao investimento mais de longo prazo. Quando a gente fala em Copa do Mundo, o que o Lance está preparando para essa cobertura de Copa do Mundo? A gente vai, de fato, trabalhar a aproximação do torcedor com a seleção brasileira. E da maneira mais orgânica. A gente está na discussão se o Neymar deve ir para a Copa? Claro que a gente está. Tem comentaristas nossos que acham que ele deveria ir sob certas condições, tem acha que deveria ir de qualquer forma, tem acha que não deveria ir. Então, assim, e é um assunto importante. Você diga o que quiser, mas é uma discussão que o brasileiro está engajado. Mas a gente vai muito além disso. A gente está produzindo conteúdo sobre todas as seleções envolvidas. A gente está produzindo conteúdo ainda mais aprofundado sobre os adversários do Brasil na primeira fase. A gente está construindo conteúdo ainda mais aprofundado sobre as grandes seleções, os grandes favoritos. Obviamente que não podemos escapar de que essa deve ser a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Então a gente está construindo conteúdo sobre eles também. A gente vai ter muita coisa de interatividade, bolão, etc. Que mais? Cara, é um momento em que a mídia esportiva... É o auge para a mídia esportiva. É o nosso auge, é o nosso momento de brilhar, é o nosso momento de capitalizar. E, por consequência, a gente tem parceiros relevantes envolvidos e a gente ainda existe espaço para mais parceiros entrarem com a gente nessa jogada. Bom, Guilherme, para a gente finalizar, o que você vê como tendência para o jornalismo e para a mídia esportiva? Cara, eu não sei nem se é tendência ou se já virou realidade, né? Que cada vez mais a inteligência artificial ajudando o jornalista a conseguir cada vez mais construir um conteúdo e mais conteúdo relevante para o torcedor. E aí não é substituição,
os dois trabalhando em conjunto. E aí até aumentando a produtividade, a performance, né? Porque você consegue produzir muito mais conteúdo. Bom, Gui, quero agradecer demais a tua presença aqui. O Lance pra gente é uma marca icônica, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala dos veículos, né, publicitários, o Lance é um dos principais veículos publicitários do nosso país. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço e contem com a gente aí para a gente levar esse conteúdo para o mercado anunciante. Bom, e a você, quero agradecer demais que esteve com a gente acompanhando mais um programa do Jogada do Marketing. Como você sabe, toda semana a gente está aqui trazendo o melhor do conteúdo do marketing esportivo para você. Sempre agradecendo ao Shopping ABC, o nosso grande anfitrião dessa primeira temporada, a MG Signs e a Five Media, que faz essa produção impecável. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do universo do marketing esportivo para você. Até lá!